com a perspectiva voltada para as escolas do campo, mas não deixa de entrar em algum momento nas escolas da sede, por entender que a proposta ela é ampla, né? Nós estamos aqui fazendo orientações direcionadas às escolas do campo, mas nós sabemos que existem aí especificidades na sede que também, no momento da nossa live, sempre servem para tirar dúvidas, não é isso, Júlia? Então, a gente inicia esse nosso encontro agradecendo mais uma vez a presença de vocês, por estarem aqui conosco. Só alguns avisos rápidos, Júlia, nesse início. Eu já conversei um pouquinho hoje lá no nosso grupo do GT. Nós teremos hoje a nossa primeira atividade do GT, certo? Os outros GTs já tiveram outras atividades, e aí alguns cursistas ficam na dúvida, mas nós não tivemos ainda, vamos estar encaminhando hoje. Tanto frequência quanto entrega de atividades, vocês poderão acompanhar pelo link que eu já adicionei lá na descrição do grupo, do nosso grupo do GT. Então, a cada vez que vocês quiserem conferir como que está a frequência dos cursistas, vocês podem entrar no link, selecionar o município de vocês, o GT3, e vocês vão observar a frequência. Também expliquei hoje que todo mundo conhece, né, os formulários online dificilmente nos trazem erros. Então, assim, não tem como dizer, algum cursista dizer que preencheu a frequência e lá não está marcado, porque aquela marcação não é manual, ela é automática. O que vem do formulário, a gente coloca lá. Aliás, a equipe coloca lá. Então, nós temos essa preocupação de ficar com vocês até o final do encontro, para que todos preencham, e aí orientem os cursistas, não saiam da live sem preencher a frequência, porque depois, de fato, não há o que fazer. Certo, gente? Assim também com a atividade. Os nomes que estiverem marcados posteriormente, a gente sabe que enviou, mas o nome que não tiver marcado é porque não recebemos ainda. Somente a terceira live lá no link da frequência não está preenchida ainda, mas a equipe já está preenchendo, a de hoje já vai estar lá, então é só para a gente ir esclarecendo essas dúvidas que vão surgindo aí ao longo do tempo, tá bom? Pedimos a todos os coordenadores municipais que aqui estiverem, que incentivem os seus cursistas. Essa live de hoje, inclusive, ela é para cursista, para a Secretaria de Educação, para todos que tiverem interesse em discutir e conhecer um pouco mais dessa temática, mas nós estamos percebendo uma queda na presença dos cursistas nas lives. Então, isso, se vocês analisarem lá, no link de frequência, vocês irão perceber. Então, é importante que os coordenadores municipais façam as devidas motivações, acompanhem, tirem dúvidas. Se for necessário um encontro online com o município que está com dificuldade, nós estamos à disposição. Eu falo isso por mim, mas acredito que Júlia também está. Idas ao município, tem município que tem o desejo de que Igor e Júlia vá ao município, nós vamos também, isso a gente pode combinar depois, mas é isso, a gente precisa fazer todos esses esclarecimentos para que todas as dúvidas sejam sanadas, não é isso? Então, assim, dando boas-vindas, a gente já segue aí com a nossa temática de hoje. Nós estamos hoje em nosso Oi, quinto encontro. Oi, Júlia, pode falar. Aproveitar para dizer que acredito que talvez esse seja o último encontro que eu esteja presente, porque eu vou seguir, mas vou seguir com menos assiduidade, digamos assim. Foi promovida, viu, gente? Foi promovida. Não, promovida é muito trabalho. Por conta de, como vocês sabem, nós tínhamos aí um edital, ainda temos um edital, né, que está selecionando, e eu fui aprovada para a coordenação pedagógica, e um outro colega, ou colega, eu ainda não sei, virá para trabalhar com Igro. Isso não significa que eu não estarei presente, porque esta é uma temática cara, e uma vez que a gente montou, uma vez que a gente trabalha juntos.
Então, eu continuo com a educação integral, continuo com vocês, mas outra pessoa virá também, tá certo? Então, podem nos convidar que nós estaremos juntas e juntos. E eu já aproveito, viu, Júlia, esse momento também para fazer um agradecimento a você pela sua parceria, por esse tempo aí de GT, de caminhada de GT, né? Foi, assim, grandes contribuições que você trouxe, aprendi muito contigo, e eu acho que é nesse caminhar que nós vamos aí, né? É sempre um até logo, é sempre um momento de passagem mesmo, porque a educação não é estática, e nós sabemos disso, e nós estamos hoje, amanhã não estamos mais, mas nós seguiremos aí juntos no mesmo propósito. Júlia continua no programa, porém em outra função, mas vai estar aí à disposição para nos ajudar sempre que preciso. Continuo muito obrigado aí, viu, Júlia? Com a educação integral, hein? Tá certo. Maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Vamos lá. Só tem, deixa eu ver se Maria Célia... Tem Maria Célia. Quer falar algo, Maria? Acho que não, né? Acho que não. Então, vamos seguir. Vamos seguir para não perdermos tempo, para a gente garantir. A nossa preocupação, gente, é sempre com o teto do nosso horário, porque nós entendemos que há uma demanda de vocês durante todo o dia e a gente não quer que a noite seja uma noite cansativa, e sim uma noite de diálogo, de reflexão, mas que a gente siga aí. A nossa temática de hoje é organização da jornada escolar no tempo integral. Organização da jornada escolar no tempo integral. Como pensar essa jornada escolar? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Para isso, a gente precisa compreender um pouco a definição da escola em tempo integral. Reparem que nós falamos anteriormente em outras lives sobre a concepção de educação integral em tempo integral. E agora nós estamos aqui dialogando com vocês, trazendo uma definição de escola em tempo integral. Ficou melhor aí, Júlia? Então, assim, primeiro pensar, quando a gente fala de escola de tempo integral, ou em tempo integral, nós estamos falando de ampliação da jornada escolar para, no mínimo, 7 horas diárias ou 35 horas semanais. É o que está posto na legislação brasileira, certo? Então, tanto o ensino fundamental quanto o médio são contabilizados tanto o horário da escolarização quanto as atividades complementares. O que é isso? É o que nós chamamos de ensino regular e atividades no contraturno. Então, hoje, no censo, já há possibilidade de registrar como educação integral, em tempo integral, tanto a escola que não interrompe o almoço, que os meninos permanecem na escola, quanto a escola que os meninos voltam para almoçar em casa e retornam para atividades complementares. Mais à frente, nós temos algumas ponderações a serem feitas em relação ao retorno para essas atividades complementares. Tá certo? A educação infantil, a creche para a escola, somente o tempo de escolarização já é considerado para o tempo integral. Isso de acordo com as orientações do censo. Certo? A integração entre componentes obrigatórios e parte diversificada e o foco na formação integral dos estudantes. A formação integral que traz aí a concepção do intelectual, do social, do cultural e todas as outras dimensões que a gente já tinha discutido. Tá certo? Júlia, pode ir seguindo, mas se você tiver alguma observação, você pode abrir o seu microfone e a gente vai seguindo. Certo? Pode passar aí, se você não tiver nenhuma observação a fazer nesse slide. Estou seguindo. Seu microfone está fechado. Qualquer coisa vocês me falam, porque eu não estou vendo a tela. Ah, pronto, perfeito. E se você quiser complementar, você só liga o seu microfone e me chama. Isso. Então, vamos lá. E aí, gente, nós vamos, desde a definição da escola em tempo integral, nós temos aí também o objetivo. O que é essa escola em tempo integral? Qual é o objetivo dessa escola? Reparem que eu estou trazendo aqui a ampliação do tempo. Lembra lá do nosso conceito, não é isso? Gravem isso aí, educação integral em tempo integral. Mas eu estou aqui em um conceito do tempo integral, tá certo? Então, vejam, dentro desse objetivo da escola em tempo integral, nós acreditamos que não é só ampliação por ampliação,
nós acreditamos que é necessário que haja uma formação plena e cidadã dos estudantes, mas para isso, por intermédio de atividades dos mais variados campos de conhecimento, certo? Instituições que aderem a essa prática podem incentivar a criação de laços afetivos. Isso é o que traz o Gadotti para a gente. Além disso, podem estimular o desenvolvimento de aspectos cognitivos de crianças e adolescentes, ampliar o repertório sociocultural das turmas e incentivar hábitos alimentares e de higiene. Por isso que o tempo integral que o censo exige, né, a jornada ampliada de no mínimo 7 horas, já conta desde os hábitos alimentares, de higiene, o banho, o almoço, tudo isso conta para essa proposta de educação integral e tempo integral. Pode passar, Júlia, por favor. Ainda como objetivo dessa escola em tempo integral, primeiro, garantir a equidade e aprendizagem significativa, ampliar oportunidades de acesso à cultura, esporte, ciência e também ao cuidado e atenção. A gente fala muito disso, de gerar mais oportunidades, tanto a cultura, quanto o esporte, quanto a ciência, mas também de cuidado, de atenção, que talvez é isso que tem faltado muito na vida dos nossos estudantes. Então, ampliar o tempo também é garantir esta oportunidade do cuidado. Articular saberes escolares e experiências de vida. Isso é importante também como objetivo. Para essa organização da jornada escolar, nós temos também uma fundamentação legal. Desde a LDB, que nós já tínhamos apresentado, o PNE também, que nós tínhamos apresentado na Meta 6, a Lei 14.640, recentemente, que institui o Programa Escola em Tempo Integral, e, recentemente, não sei se vocês todos e todas tiveram acesso, mas nós temos aí, recentemente, a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7, de 1º de agosto de 2025, ou seja, pouco mais de 30 dias. Ela institui as diretrizes operacionais nacionais para a educação integral e tempo integral na educação básica. Então, o que essa resolução traz para a gente? Hoje, nós vamos trazer um pouquinho, algumas discussões em torno dessa resolução, no sentido de orientar a organização da jornada ampliada, e depois a gente passa para outras discussões de forma mais específicas na educação do campo, tá certo? Então, lá no artigo 2º, a resolução diz o seguinte: a educação integral em tempo... Eu quero chamar a atenção aqui, Júlia, rapidinho, que percebam que até os documentos legais, eles vão mudando as suas nomenclaturas. Reparem que em outros documentos nós não vimos a conceituação de educação integral em tempo integral. A gente vê escola em tempo integral, a gente vê educação integral, a gente vê tempo integral, mas agora parece que o pessoal está entendendo a concepção, né? Isso é luta de movimento social que defende a educação integral em tempo integral, que tem lutado para que o MEC, dê conta das especificidades da educação integral em tempo integral também, tá, gente? Então, vejam, articula as etapas da educação básica, e aqui vale salientar, educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, articula essas etapas e suas modalidades. Por que nós destacamos o nome modalidades? Porque para quem pensa, para quem acha que a educação integral e tempo integral é uma modalidade, está enganado, não é. Educação integral e tempo integral é concepção. Então, é uma concepção que deve estar articulada tanto nas etapas da educação básica, quanto nas modalidades. Entende, gente? Então, a resolução já traz isso aí. O que é, o que deve acontecer na educação integral e tempo integral? Essa articulação dessa concepção com as etapas e com as modalidades. Pode passar, por favor, Júlia. Então, esse é o primeiro ponto que está no artigo 2º. Já no artigo 3º, diz o seguinte: a implementação da educação integral em tempo integral deve assegurar
indissociavelmente entre, ou seja, deve estar intercalado, deve estar aí em uma única concepção, a adoção de proposta curricular coerente com os princípios da educação integral, organizada para assegurar o desenvolvimento integral dos estudantes e suas dimensões cognitiva, física, social, emocional. O que isso traz para a gente? Então, a proposta curricular, né, a proposta que os municípios estão desenvolvendo, ela deve estar articulada com os princípios da educação integral. Então, quais são os princípios da educação integral? Todos esses que nós já sinalizamos anteriormente e agora. Uma educação que passe por todas as dimensões do sujeito. Senão, não tem sentido. Certo? Júlia, pode seguir. No artigo 4, né, diz o seguinte, aqui vai afunilando e vocês vão vendo que vai chegar em um momento que vai estar bem de acordo com a realidade de vocês. O que traz nessa resolução? A jornada escolar da educação integral em tempo integral deverá ter carga horária mínima de 7 horas diárias ou 35 horas semanais. Acho que isso aí todo mundo já está por dentro, já está bem massificado mesmo. Vocês já sabem, já falamos muito sobre isso, tá? Aí vamos lá. Integram a jornada escolar e compõem o processo educativo, os tempos dedicados à alimentação, à higiene, à socialização e à convivência. Isso também já falei anteriormente aqui. Algumas dúvidas ainda chegam para a gente. A hora do almoço conta como horário? Na hora que a gente está lá confeccionando, criando o horário, a hora do almoço conta? Conta sim. A hora do banho conta? Conta sim. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que nós vamos deixar os meninos lá almoçando de qualquer jeito, sem orientação, sem acompanhamento. Olha o que diz aí. Assegurando intencionalidade pedagógica, infraestrutura e acompanhamento por profissionais qualificados. Então, nós precisamos pensar em estratégias de organização da jornada escolar para que o momento do almoço, o momento do banho, não seja uma bagunça na escola. Isso se chama organização da jornada escolar. E isso quem traz para nós nem sempre é a Secretaria Municipal de Educação. É quem está na escola, quem está gerindo a escola, juntamente com todo o coletivo, com a comunidade escolar. Aí por isso que nós falamos sempre da participação da comunidade escolar. Sobretudo nas escolas do campo, na sede também, mas no campo nós precisamos trazer para esses debates toda a comunidade escolar. Então, por isso que a gente precisa pensar nessas estratégias. Porque senão vira bagunça mesmo, e aí depois nós mesmos sairemos dizendo por aí que a educação integral e tempo integral não dá certo. Será que as estratégias que estão sendo desenvolvidas são estratégias que colaboram com esse momento? Ou é um momento em que realmente os meninos ficam sozinhos, ninguém toma conta, ninguém faz nada? Vamos pensar nisso. Depois a gente amplia o debate. Ô, Júlia, volta só mais um, por favor. Aí nós temos o seguinte, olha só. Os tempos de descanso, de deslocamento interno, acolhimento e transição entre atividades devem ser planejados como parte da rotina escolar. Descanso não é colocar os meninos, jogar um monte de almofada no tapete, colocar as crianças para assistir um filme e deixá-los lá e dizer que isso é tempo de descanso. Porque se sairmos durante 5 minutos, quando voltar, está tendo guerra de almofada. E é assim que acontece. Então, não é por aí que nós temos que tratar essa ideia da jornada ampliada. Pode passar, Júlia, por favor. Olha, aí a gente tem ainda o artigo 6º. Veja só. No exercício da sua autonomia, os sistemas de ensino poderão estruturar o atendimento da educação integral em tempo integral, articulando uma ou mais de uma das seguintes formas, aí seria da escola, tá? Nós temos algumas formas para que esse desenvolvimento aconteça. Vamos lá. Primeira sugestão, escolas exclusivas de tempo integral, caracterizadas pela oferta de todas as matrículas
de todas as turmas em jornada ampliada de no mínimo 7 horas. Ou seja, o que é isso, Igor? O município, ele pode, eu já falei isso aqui também, Júlia já reforçou, o município, e assim, gente, é uma sugestão, tá? É uma sugestão. O município vai implementar a ideia da ampliação da jornada escolar no seu município. Ainda não conhece, ainda não sabe como é que vai ser, ao invés de espalhar matrículas em várias escolas da sede, pense em uma única escola, um projeto piloto, onde tenha condição de acompanhar mais de perto, para, primeiro, fazer com que todos conheçam essa proposta. Então, essa é uma ideia, é uma estratégia, e está aí embasado no artigo 6º da resolução. A outra proposta são escolas mistas. O que são escolas mistas? Escolas em que tenha turmas com a jornada ampliada, na educação integral e tempo integral, e turmas na escolarização ou na jornada regular. Isso pode ser feito também? Pode. De preferência que não sejam espalhadas várias escolas assim. Ou que seja um projeto piloto único em uma escola, ou que sejam poucas escolas com essas turmas. Isso, minha gente, é porque nós entendemos que tudo é novo. A discussão não é nova. A temática não é nova. Mas a prática efetiva da forma que está sendo é nova para muita gente. Então, a gente sugere isso, tá bom? Artigo 7º. Para assegurar a implementação da educação integral em tempo integral, os sistemas de ensino e as escolas deverão observar as orientações específicas desta resolução, considerando as 6 dimensões estratégicas. Essa resolução, ela traz de forma muito detalhada, Fátima Brito, fecha seu microfone, por favor, Fátima. Ela traz de forma muito detalhada algumas diretrizes e algumas orientações. E ela traz aí 6 dimensões estratégicas para se pensar em uma organização da jornada escolar. Primeiro, acesso e permanência com equidade. Não é só dizer que tem educação integral em tempo integral, mas está tendo permanência e equidade dessa atuação, desses estudantes. Gestão da política de educação integral em tempo integral. Gestão, o que é essa gestão? É, de fato, não deixar que esses momentos, como nós citamos aqui anteriormente, a hora do almoço, a hora do banho, a hora do descanso, não virem uma bagunça na escola. Isso é gestão. A gestão precisa pensar nessas estratégias juntamente com a sua equipe e com seus professores, tá bom? Aqui, a articulação intersetorial e integração com os territórios e as comunidades. Já havíamos falado isso aqui antes da resolução ser publicada. Se nós acharmos que vamos conseguir desenvolver a proposta de educação integral em tempo integral em uma escola isolada, sozinha, fechada do seu território, não vai conseguir. A gente precisa ter essa ideia da intersetorialidade, fazer as parcerias necessárias com as outras secretarias, para que a gente dê sentido a essa nova proposta, tá bom? Currículo, práticas pedagógicas e avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento. Então, pensar como que está organizando esse currículo, vamos trazer algumas exemplaridades mais à frente, como que estão sendo desenvolvidas as práticas pedagógicas, se for as mesmas ideias, as mesmas práticas que já estamos cansados de saber que acontecem em nossas escolas, nós não teremos resultados e nós não teremos o verdadeiro sentido do que é educação integral e tempo integral. Valorização e desenvolvimento profissional de educadores. Se não houver essa valorização, aqui engloba todos os aspectos de valorização, desde a estrutura, a condições dignas de trabalho, a valorização financeira, a formação continuada. Então, quando nós falamos de valorização, existem diversos aspectos. E o monitoramento e a avaliação. Todo projeto, toda proposta, ela perpassa por um monitoramento e por uma avaliação. Como é que tem sido desenvolvidas as atividades da proposta ou da política que o município criou? Qual é o processo de avaliação e de monitoramento?
Júlia, quer falar? Posso seguir, Júlia? Tá travando, Igor. Pronto, veja aí agora, gente, tá melhor? Melhorou. Tá ouvindo bem ou tá travando ainda? Vamos lá. Pronto. Tá Então vamos melhor, seguir se... melhorou. Vamos seguir. Ótimo. Ai, travou. Pode passar, por favor. A gente tem, além dessas 6 dimensões, né, são diversos aspectos que a gente precisa ir pensando, tá, gente? Desde as dimensões, né, como também aos artigos que estão nessa resolução, que trazem para nós orientações específicas para essa implementação. Veja o artigo 28. Os sistemas de ensino deverão revisar. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui, a resolução saiu. Espera aí, não está conseguindo ouvir. Só um minutinho. Melhora? Melhorou? Júlia, Melhorou. Pronto. Então, vou tirar o fone. Gente, vejam que antes nós apresentamos todas as orientações, algumas, na verdade, né, da resolução. E agora, olha o que a resolução diz para nós no artigo 28. Que os sistemas de ensino deverão revisar ou atualizar no prazo de 180 dias, a partir da publicação dessa resolução, os normativos que regulamentam a educação integral e tempo integral em suas redes de ensino. Então, aqui fica claro que, a partir de 1º de agosto, quem ainda não fez a revisão, né, quem ainda não fez a atualização, quem ainda não elaborou o documento, precisa avançar nesse processo aí. Precisa correr com isso. Porque ele dá um prazo de 180 dias e certamente vai ser algo a ser informado lá no CIMEC, né? Eles vão orientar posteriormente, tá bom? Os sistemas de ensino que não possuem normativo específico, ou seja, a política que nós estamos falando, né? Deverão elaborá-lo e instituí-lo, né, no mesmo prazo estabelecido. Então, quem tem, vai avaliar, se já avaliou, ótimo, vai revisar, se já revisou, ótimo, e quem não tem, vai elaborar. E esse é o nosso produto, gente. Vocês se lembram que lá no início nós falamos que o produto desse GT é uma orientação sistemática para que vocês tenham aí mais aporte teórico, legal, para que vocês consigam elaborar esses documentos, tá certo? Vamos seguir, Júlia. Olha, falando da organização da jornada escolar no tempo integral. Hoje eu estou enfatizando bastante o termo tempo, né? Então, vamos lá. Como pensar em toda essa organização, levando em consideração aí as especificidades, né, das escolas do campo? Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, pode passar, Júlia. Ô, Igor, só um pouquinho. Eu gostaria de enfatizar nesse processo a leitura necessária dessa última, não que as demais não sejam, mas dessas diretrizes, porque quem ainda não organizou, né, isso contribuirá para fazer essa organização. Mas eu quero enfatizar de que a gente precisa lembrar de que a educação integral em tempo integral é uma concepção, e aí Igor já colocou as concepções de educação, é uma educação. Quando se fala integral, se fala com a ruptura, aquele modelo que nós tínhamos antes, ou é uma tentativa, né, para que possamos compreender a educação para a formação humana. Embora nós tenhamos aí, sobretudo no ensino médio, né, um direcionamento para o ensino técnico, mas nem por isso nós não tenhamos trabalhado nessa perspectiva. Bom,
A educação integral em tempo integral não pode ser pensada, e aí eu coloco não pode de verdade em letras maiúsculas, porque não é uma organização da escola tão somente. É a organização de toda a rede. Então, não é possível organizar a escola se a própria rede não possuir o seu projeto, a sua política. Então, porque, caso contrário, nós teremos uma fragmentação do próprio entendimento de que nós estamos trabalhando e, além disso, do que os documentos estão sinalizando. Para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos ler, porque há necessidade de compreendermos a organização da escola, do nosso trabalho, de uma outra forma. Caso contrário, nós prosseguiremos reforçando aquilo que não concordamos, ou os equívocos, ou os estereótipos, tá certo? E aí, por exemplo, quando eu digo assim, o estudante, o que Igor acabou de apresentar no artigo 7º, por exemplo, inciso 4º e 6º, vai estar claro isso, né? Vou colocar até aqui de novo. Por quê? Porque é necessário que nós tenhamos isso muito claro. Quais são as dimensões estratégicas para a implementação da educação integral em tempo integral? É o sistema. Então, o secretário, a secretária de educação deve repensar o seu trabalho, a coordenação, e deve chamar, né, para participar das tomadas de decisões o próprio Conselho Municipal de Educação. Não há como fazer política sem chamar o Conselho Municipal de Educação. Há necessidade das coordenadoras pedagógicas repensarem, redimensionarem e ressignificarem o planejamento. Então, há necessidade do planejamento pedagógico. Só quando eu tiver tudo isso, se bem que não é assim que funciona, eu sei, mas é necessário que isso esteja claro para que quando eu chame, Luana, a família, isso esteja claro para mim. E quando o responsável legal disser, mas o meu filho e a minha filha vão passar o dia inteiro aqui, que absurdo, eu possa desconstruir estes equívocos. Agora, se eu disser, eu concordo com você, realmente, passar o dia inteiro na escola, qual é o problema de passar o dia inteiro na escola? Se há um problema em passar o dia inteiro na escola, então há um problema com essa escola. Porque se você disser a um pai, a uma mãe, a um responsável, que é muito melhor ele estar na escola aprendendo do que estar em frente à televisão, nós temos um argumento. Televisão não tem intencionalidade de educar, não é essa. A televisão é para entreter e faz muito mal, né? Mas há uma necessidade de nós dizermos isso. E, sobretudo, pararmos de acreditar que isso é horrível, né? Passar o dia inteiro na escola. Caso contrário, nós estaremos novamente criando mais um equívoco, como nós o fizemos com as escolas multisseriadas, com as classes multisseriadas. Nós acreditamos até hoje que as classes multisseriadas são ruins. Entretanto, grandes métodos, os teóricos como Maria Montessori, como Freinet e outros tantos, trabalharam com classes multisseriadas. Então,
temos que tomar muito cuidado, mas a superação destes equívocos, a superação de um discurso que não condiz mais com o que não condiz com essa proposta de educação integral em tempo integral, é retrógrada. Então, há necessidade de uma reflexão sobre isso. E o planejamento pedagógico, ele é primordial. É primordial para trabalharmos com a intersetorialidade e pensar que a escola não mais nesta proposta, o limite não é mais as suas paredes, os seus muros. E aí a proposta é muito clara, a necessidade de fazer com o meio ambiente uma conversa, um diálogo com a Secretaria de Saúde. Portanto, é necessário lermos, é necessário estudarmos, não ficarmos esperando somente essas lives para podermos desconstruir alguns equívocos e não fomentarmos outros equívocos. Essa proposta de educação integral em tempo integral, ela é arrojada, mas é necessário que nós também o sejamos, porque, caso contrário, nós teremos uma mansão, mas com pessoas que ainda não estão aptas para morar com todo esse luxo. Compreende? Que não vai compreender a extensão disso. Então, embora saibamos das limitações das redes, quanto à infraestrutura, quanto às condições humanas, porque também tem o recurso, tem muitos municípios que não têm aí usado sua reserva técnica como se deve, então é necessário para gerir, né? E aqui eu não estou falando da gestão, porque a gestão vai estar bem demandada, a gestão será muito exigida, mas o pedagógico precisa dar conta da gestão da aprendizagem. E a gestão da aprendizagem, na concepção da educação integral em tempo integral, não se atém tão somente ao livro, ao conteúdo livresco. É necessário nos atualizarmos, tá? Vamos lá, Igor. Pode passar, Júlia, por favor. Eu quero só aproveitar essa paradinha, né, e saudar aqui, eu não sei se está aqui no nosso encontro, Simone Marques e Ana Paula, não sei se estão aqui. Estão? De Vitória da Conquista, Sindicato dos Professores. Teríamos essas visitas hoje, eu não sei se entraram. Eu acho que não, né? Oi, Igor, boa noite. Eu entrei, Eliane. Boa noite, Júlia, e boa noite, colegas. Beleza, a Eliane está aí representando. Boa noite. Hoje a agenda chocou com o curso de gestores que o município está proporcionando e que elas estão acompanhando. Aí, infelizmente, não, mas isso. Mas eu agradeço a acolhida, viu? Beleza, um abraço. Acolhida. Boa noite. Oi, Igor. A Aldânia levantou aí a mão. Isso, a Aldânia de Araci, não é isso? A Aldânia quer falar algo? Acho que não, né? Oi, Igor, boa noite. Oi, Júlia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Analisando a fala de vocês referente à construção do tempo integral, incluindo a durabilidade das aulas, o contraturno e, principalmente, o profissional que vai estar aderido dentro dessa modalidade, é eficaz, sim, que o município tenha um planejamento adequado e, o mais importante, que ele seja de acordo à realidade da escola. Eu me refiro dessa forma porque nosso município, ele já funciona o integral nas escolas, isso a gente inclui a educação infantil e os anos iniciais,
E então a gente passou, no período de adaptação do tempo integral nas escolas, um processo muito complicado, principalmente para a gente poder organizar quadro de funcionários e o planejamento. Porque aqui a gente oferece esse tempo integral no contraturno em modalidades. Então, a gente precisou, a gente que eu digo, o Conselho de Educação, a Secretaria de Educação, fez-se necessário avaliar o perfil desse profissional para poder aderir às escolas, analisando exatamente isso, o contexto de realidade. Porque a primeira barreira foi as famílias compreenderem esse processo de tempo integral e depois elas se adaptarem ao contexto da escola. Então, é um processo lento, às vezes até doloroso ele foi, mas hoje, após praticamente 2 anos do tempo integral inserido em nossas escolas, enfrentamos ainda dificuldades mesmas e novas, que a gente analisa o contexto dentro do nosso parecer normativo, para que a gente vá conseguindo, aos poucos, ir adequando a essa realidade. Há muito ainda o que se construir, há muito ainda o que se aprender para poder levar para o chão da escola, mas, assim, eu acho que o importante é iniciar. Depois que a gente inicia, que a gente entende o processo, a gente passa a compreender como ele funciona. E é óbvio que cada município ele precisa, sim, compreender exatamente esse processo. Muito bem, muito bem. Parabéns ao município, porque eu já li o documento também, gostei muito, tá? A gente sabe, como você falou, que está aí a caminhar, tem muito a fazer ainda, mas as iniciativas são iniciativas positivas e nós entendemos que se não houver o início, fica mais difícil ainda, né? Mas a gente vai dialogando mais. Júlia, a gente abre agora ou a gente deixa para o fim? Eu acho que a gente pode seguir um pouco sobre a organização, se não, essa parte da organização do trabalho pedagógico, eu gostaria muito que a gente pudesse garantir. Pronto, vamos só ouvir. Ele tirou a mãozinha, tinha uma pessoa que estava, mas a gente segue. Pronto, então vamos lá. Mas a gente garante hoje a fala de vocês, tá bom? Porque às vezes a gente termina já naquela agonia para vocês saírem e não dá tempo de fala, mas hoje nós queremos garantir sim. Nós falávamos sobre como levar em consideração as escolas do campo nessa organização da jornada na perspectiva da educação integral em tempo integral. Reparem que lá no início nós falamos de forma muito geral, de acordo com a resolução, mas agora a gente vem mais para as escolas do campo por entender que nós temos um público específico e que nós precisamos dialogar com esse público. Nós não podemos, de forma nenhuma, o Forma Campo, eu acho que todos vocês vão concordar comigo, o Forma Campo, gente, ele tem, assim, de certa forma, está abrindo muito as perspectivas nessa direção. Porque nós ainda encontrávamos muitos municípios com orientações verticalizadas para a educação no campo, sem olhar as especificidades. E aqui a gente traz, por exemplo, quem são essas pessoas? Vamos lá. Homens, mulheres e crianças do campo não precisam se adaptar ao modelo urbanocêntrico de ensino. Nós já falamos isso várias vezes. Não é adaptação que nós queremos legislação própria. Não é isso? A escola localizada nas áreas rurais deve articular as estratégias pertinentes aos saberes da terra. Eu não posso pensar em ampliação de jornada escolar em escolas nas áreas campesinas sem dialogar com esses contextos, sem pensar em atividades que fazem parte da realidade desses moradores. Então, eu trago lá atividades, né, de outros contextos que não têm nada a ver com a realidade do campo, e a gente deixa as culturas irem perdendo a sua essência, o seu valor, e é isso que a gente defende. As especificidades precisam ser valorizadas. Pensar na formação plena dos sujeitos que formam o diverso campo brasileiro. Pode passar, Júlia. É essa formação plena que nós estamos dialogando sempre. E aí,
Quem são esses sujeitos? Eu já falei isso em outro momento, mas é importante a gente enfatizar isso aqui de forma bem rápida. Já há uma portaria do Pronacamp que traz outros sujeitos do campo. Mas até então nós temos quem são esses sujeitos? O camponês, aquele que dedica a realização de atividades no campo, com domínio total ou parcial da terra. O trabalhador rural, aquele que é registrado e trabalha, né, com registro de carteira assinada a partir do decreto. Os poceiros, quem são os poceiros? Os agricultores ou lavradores que ocupam um pequeno espaço de terra com a sua família, pertencente ao governo, na qual estão devolutas, né? Ou improdutivas. Há uma autorização para isso. Os meeiros são as pessoas que trabalham em terras que não lhe pertencem, mas dividem o resultado da produção com o dono. Os arrendatários, aqueles que comprovadamente utilizam da terra mediante pagamento de aluguel ou ao proprietário. Então, alguns dos. Pode passar, Júlia, por favor. E aí nós temos mais. Quem mais são essas pessoas? Boia fria, realiza o trabalho agrícola sem vínculo nenhum. Repare que essas pessoas saem dos seus espaços, vão para um determinado lugar sem vínculo algum para realizar qualquer tipo de trabalho, certo? Suas atividades em épocas de colheita ganham de acordo com a produção colhida, ou seja, o valor é resultado da quantidade de toneladas que ele colhe. Vejam só. Os caiçaras, os povos tradicionais que habitam o litoral brasileiro, a sua cultura é resultado da miscigenação entre indígenas, portugueses e escravos africanos. Os ribeirinhos, a população que reside nas mediações dos rios, como meio principal de sobrevivência, né, tirando seu sustento da pesca. E os assentados, os agricultores autorizados a usufruírem de parte da terra improdutiva, se comprometendo a explorá-la para seu sustento, utilizando mão de obra familiar. Esse é o público, né? Apesar da nova portaria já trazer mais alguns sujeitos, mas esse é o público que está em torno das escolas que nós atuamos. E como não olhar para esses sujeitos? Como não pensar na organização do trabalho, da jornada escolar do tempo integral nesses sujeitos? Né? Olha só o que essa portaria 1495 de 2023 diz. Também são consideradas para a educação integral atividades realizadas fora do espaço escolar. Minha gente, ainda há quem acredite que a educação integral em tempo integral só é considerada se for dentro da escola. Não é. A gente precisa ter essa clareza, tá bom? Então, fora do espaço escolar, como os espaços sociais, culturais, esportivos, científicos, de meio ambiente. Aqui nós podemos trazer de volta todos esses sujeitos que eu citei anteriormente e pensar que nós podemos fazer atividades da escola, atividades com intencionalidades, lá nesses lugares onde os poceiros, os meeiros, os arrendatários, todos esses estão. Então, isso também pode ser considerado educação integral em tempo integral. Júlia, aqui eu quero chamar a atenção para não trazermos mais uma vez alguns conceitos que foram utilizados antes no programa. Ai, meu Deus, passou o nome do programa. Mais educação, não, Júlia? Mais educação. Perfeito, Lio, no Mais Educação. Nós estamos trabalhando na perspectiva da formação integral. Nós estamos trabalhando a educação ampliada, educação integral de tempo integral. Então, nós não estamos aqui falando de turnos diferenciados. Nós estamos falando de um turno único, que tem horários de atividades manhã e tarde.
mas é um turno único. Nós não desenvolveremos atividades no contraturno, nós desenvolveremos atividades no turno, tá? Isso é muito importante que fique claro, porque, caso contrário, a gente continua a enfatizar uma metodologia que é outra. Quando a gente trabalha, Igor acabou de enfatizar a intencionalidade. Eu posso trabalhar fora do ambiente escolar? Posso. Mas o que é que diferencia as atividades pedagógicas de outras atividades em espaços não escolares? O objetivo, a intencionalidade. A nossa intencionalidade, o nosso planejamento, a organização a partir de uma normativa, é isso que diferencia. Então, nós não estamos aqui a dizer que as atividades poderão ser colocadas para qualquer pessoa desenvolver. Isso não é trabalhar com educação. Isso é trabalhar com jeitinho. Tá? Eu vou contratar tal educador social. Educador social tem que trabalhar junto o planejamento pedagógico com a escola, por causa da intencionalidade. Não é qualquer pessoa que entra no gabinete dentário para você abrir lá sua boca para consertar os seus dentes. Então, por que na educação a gente tem que abrir espaço para todas as pessoas? Não é bem assim, não. Não é mesmo. Vamos garantir a nossa profissão de maneira muito clara, muito objetiva. A profissão docente é uma profissão que deve ser respeitada. Então, não é qualquer pessoa, mas eu não tenho docente. Senhor prefeito, abra concurso. Abra concurso. Então, cuidado com as possibilidades que serão abertas. Nós estamos falando lá da educação do campo, então nós vamos colocar fulano de tal. Tem formação, tem trabalho que é desenvolvido junto com as pessoas, com os docentes, com o coordenador, coordenadora pedagógica. Então, as atividades, essa resolução última, ela é bem clara, tem que ser em conjunto. Não são atividades esportivas que não estão sendo planejadas dentro da escola e dentro do planejamento pedagógico. Então, nós poderemos pensar em outras atividades, sim. E até por isso que nós temos lá na BNCC a parte diversificada do currículo. Mas as atividades devem ser planejadas. Não façamos, porque tem muito tempo, fazer de qualquer jeito, não. Senão a gente vai cair na falta de credibilidade de algo que nós temos aí possibilidades de trabalhar a educação dentro do que os nossos estudantes precisam, de uma educação melhor. Por isso que fala de equidade, por isso que fala de justiça social. A desigualdade educacional que nós temos e que pode aprofundar, não trabalha com justiça social, não trabalha com equidade. Então, a gente precisa ter muito mais responsabilidade no nosso planejamento, viu? Desculpa, Igor. Não, desculpa não, vamos lá, é partilha, estamos juntos. Gente, olha, a gente está falando aqui agora dessa portaria, não é? Trazendo aí os diversos espaços que nós temos que pensar. Júlia já sintetizou muito bem essa questão de quem vai estar atuando nesses espaços, e agora a gente traz também, reparem, nós estamos falando de
organização da jornada escolar. Isso impacta no currículo, isso impacta em atividades que vocês poderão desenvolver nas escolas, isso impacta no tempo da atuação dessa jornada ampliada, e nós vamos falar um pouquinho de tudo isso. Falando em atividades, nós apresentamos para vocês algumas possibilidades de atividades a serem desenvolvidas dentro da parte diversificada do currículo de vocês. Então, a gente tem orientação de estudos, agroecologia. Reparem que nós estamos trazendo uma perspectiva de educação do campo. E nós temos que pensar em atividades que dialogam com a perspectiva do campo. Tá certo? Agroecologia, educação para sustentabilidade, canteiros sustentáveis. Canteiro sustentável é diferente de horta escolar. A gente precisa pensar nisso, tá bom? Comissão de meio ambiente, a gente trouxe essa ideia de comissão, que teve uma escola que fez um trabalho belíssimo com comissões, onde quem fazia parte dessas comissões eram os próprios estudantes junto com seus familiares. Então, isso foi muito bacana. Conservação do solo e composteira, cuidado com o meio ambiente, uso eficiente da água e da energia, horta escolar ou comunitária. Por que comunitária? Porque além de ter a participação da comunidade escolar, o que é produzido nessa horta também pode voltar para a comunidade, né? Cultura, aí está diversas atividades culturais, né? Educação patrimonial, no sentido de valorizar a cultura, né, da região, canto coral, capoeira, contos, danças, desenhos, escultura cerâmica e diversas outras. Então, essas são algumas possibilidades. Depois tem mais. E aqui, a gente traz o STRAC, quando ele assegura que a escola deve ser organizada como um coletivo de produção e de estudo, onde todos aprendem e trabalham juntos. Quando nós tivermos essa dimensão nas escolas, a nossa educação muda para melhor, mais do que já está, né? Outras atividades, vejam, marcenaria, etnojogos, uma forma de preservar a diversidade cultural na educação através da valorização dos jogos, brincadeiras e manifestações regionais. Quando nós trazemos o termo etnojogos, não é qualquer jogo, não é um jogo qualquer que você coloca para os estudantes, mas são jogos que resgatam as brincadeiras e as manifestações regionais. Tá certo? Literatura de cordel, mosaico, música, percussão, pintura, teatro e várias outras atividades, como vocês estão vendo aí. Aqui são possibilidades, são sugestões. E aí, dentro dessas sugestões, nós temos alguns questionamentos a serem feitos. Aqui, nessas possibilidades, Júlia falou anteriormente. Olha, gente, eu já li vários documentos de políticas, várias propostas curriculares de municípios com a implementação da educação integral em tempo integral. E poucas propostas ainda não se desprenderam da lógica turno contra turno. Igor, isso está errado? Eu não vou dizer que está errado. Quem somos nós aqui para dizer se está certo ou está errado, né? A construção é feita pelo município, o município entende que essa é a melhor forma, então ele segue nessa forma. Contudo, em algumas experiências que nós já visitamos, nós encontramos famílias, estudantes, que falam assim, eu não vou de tarde não, porque de tarde é brincadeira. Ou então a mãe fala assim, os meninos hoje estavam cansados, não foram à tarde, não. Porque a tarde é só brincadeira mesmo, né? Não tem nada de importante. Então, vejam que nós estamos gerando na cabeça das pessoas uma outra percepção que não é a que nós defendemos. Nós não defendemos a lógica de que de manhã, no regular, é onde o aluno aprende e que à tarde só brinca. Isso precisa ser superado. Essa ideia que nós estamos apresentando aqui para vocês é uma ideia de currículo integrado, de proposta, de horário de aula mesmo integrado. Isso, lógico, vai depender da realidade de cada município, vai depender da alocação de professores do município,
vai depender de como que é a carga horária, a jornada escolar de cada professor, no concurso, quem é 20 horas, quem é 40 horas, mas isso pode acontecer, muito bem, Noel, vai depender do transporte escolar. Noel sinalizou perfeitamente aí, vai depender do transporte escolar, mas isso, minha gente, requer uma organização coletiva. No momento que nós sentarmos para dialogar com o pessoal que é responsável pelo transporte, com o pessoal da secretaria, com a escola, e ver as possibilidades, as ideias vão surgindo, tá certo? Então, aqui a gente tem uma ideia de 7 horas e meia diária. Reparem que nós não estamos falando aqui de escola de dia inteiro, como Darcy Ribeiro já tinha defendido, né? Escola de dia inteiro. Não estamos falando de escola de dia inteiro. Minha gente, pensem comigo. Pensem comigo. Se nós estamos tendo dificuldade de fazer com que as famílias entendam esse processo, de fazer com que as famílias acreditem nesse processo, de fazer com que as famílias conheçam esse processo, e nós já formos nos direcionarmos às famílias com a fala de dia inteiro, a gente dá um susto no povo ou não quer pisar na escola mais nunca. Porque não é por aí. A gente não defende o dia inteiro. Nós defendemos mais tempo para mais possibilidade. Mais tempo para a educação integral na perspectiva da formação humana. É isso que a gente defende. Então, aí está uma proposta de horário contemplando 7 horas e meia dia, certo? Com, vamos lá, acolhimento, um de jejum, um café. Depois nós temos um tempo de expressões artísticas, que não determina qual é a expressão artística. Isso vai depender da organização da escola, do planejamento desses professores. Um dia pode ser, outro dia pode ser teatro, né? Vai depender muito dessa organização. Tempo, mediação e leituras. Meditação e leituras. Tempo, componentes curriculares. Estão vendo aí de 8h30 às 10. Depois, de 10 às 10h15, tempo, alimentação, lanche. De 10h15 a 11h30, tempo, componente curricular. Estão vendo que está intercalado. Não está tendo componentes da base pela manhã e componentes da parte diversificada à tarde, já para não dar essa conotação de que a tarde é só brincadeira. Isso é uma sugestão. Pode passar, por favor, Júlia? E aí, a partir dessa sugestão, tem uma outra ideia. Passa aí, Júlia, por favor. Tem uma outra ideia de horário que está mais ampla. Eu sei que está pequenininho, não dá para vocês verem direito, principalmente quem está no celular, mas depois na gravação não vai ter problema ver isso. Aqui, pronto. Aqui nós temos um horário já de segunda a sexta. Essa proposição, ela está trazendo um horário que começa às 7 horas e vai até às 3h10, totalizando 8 horas e 10 minutos por dia. 8 horas e 10 minutos por dia. Mas repare que os estudantes entram às 7 e saem às 3h10. Ele não passa na escola o dia inteiro, como muitos falam, não é isso? Então, vejam, aí nós temos também um período que não há sobreposição de turno. Não há turno e contraturno. O estudante chega na escola e ele vai tendo atividades diversificadas e atividades da base comum. E aí vocês vão observar que nós deixamos aqui uns horários na sexta-feira para planejamento. Isso depende da organização pedagógica, como eu já falei, tá? Mas é importante que os professores planejem juntos. É importante que haja uma relação aí entre os professores que atuam com a base e os professores que atuam com a parte diversificada. Nós não podemos deixar sozinhos. Nós precisamos dialogar e falar a mesma língua. Eu tenho certeza que isso terá um resultado muito significativo. Olha o total da carga horária, gente. Está dando 37 horas e 40 minutos. Aqui, nós estamos com uma proposta curricular intercalada, integrada, mas ela só vai ser integrada de fato se houver o diálogo entre os professores, certo? Se houver aí esse diálogo, senão não tem sentido. E nós atendemos aí 37 horas e 40 minutos
passando das 35 horas semanais, que são mínimas. Então, essa é só uma proposição de ideia, essa é uma ideia de componente da base com diversificado estarem intercalados. E aí a gente vai seguindo. Diante dessa proposta, nós temos aí uns pontos a serem que se destacam, né? Primeiro, a integração real entre obrigatórios e diversificados ao longo do dia, justamente para não dar essa ideia de que em um turno é diversão, é lazer, é só para brincar de bola, e em outro turno não, seja ele matutino ou vespertino. Ciclos de concentração e respiro. Isso aqui é após um componente acadêmico, ou seja, da base, o estudante em uma oficina, ou esporte, ou projeto. Aí está esse termo, oficina, tá? Mas nós também estamos, de certa forma, tendo muito cuidado. Porque oficinas, vou retomar aqui o que Júlia falou, oficinas era lá no período do programa Mais Educação. Nós não estamos mais aqui na lógica de atividades complementares, onde os meninos vão para oficinas. Nós estamos aqui na lógica de turno inteiro, de um turnão, de um turno de tantas horas, de uma atividade integral integrada, tá certo? A formação integral garantida, porque nós estamos pensando na formação acadêmica, na formação cultural, na formação artística, esportiva e humana. Então, é nessa perspectiva que a gente segue nesse direcionamento. É preciso superar a lógica manhã para aprender e tarde para brincar, aquilo que a gente já falava, né? Pois essa ideia nada tem a ver com o verdadeiro princípio da educação integral. Gente, tem nos preocupado muito o que tem chegado para a gente no sentido de propostas. Tem nos preocupado muito, porque não é só ampliar a jornada escolar. Minha escola agora é uma escola de tempo integral. Tá, mas a perspectiva dela é formação humana, é perspectiva crítica, unilateral. Se não for, minha gente, retira o termo educação integral. Tá certo? Porque isso é conceito. Educação integral é formação crítica, humana na perspectiva emancipatória ou unilateral. Então, se não for com essa ideia, não tem sentido nós seguirmos com esses títulos que estão sendo dados aí nos municípios, tá certo? É preciso ter muito cuidado com isso. Então, aí está essa preocupação com o que está surgindo aí no decorrer do processo, tá? Pode ir voltando lá, Júlia. Perdeu aí, né? Não tem nada não. A gente vai seguindo. Aqui eu estava falando, né, dessa superação que é necessária, tá? Precisamos, de fato, superar essa lógica de turno contra turno, de que um turno é brincadeira e o outro não. Veja só, eu trago aqui... Ô, Júlia, volta só um pouquinho, por favor. Aqui. Veja, aqui eu destaquei mais embaixo o termo educação integral gerencial. Nós não podemos cair nesse erro, porque senão fica realmente só gerenciando o tempo. Só recebendo o que vem lá, pode passar, Júlia, só recebendo orientações que vêm aí dos documentos normativos e a gente não pensa na formação integral. E aqui eu trago uma crítica dessas autoras, onde elas dizem o seguinte, Silva e Flash, né, 2017, não é possível indicar outro caminho sem que as contradições do atual percurso sejam esclarecidas e que outra alternativa seja entendida como possibilidade. Ou seja, nós não podemos estar aqui em uma live com vocês sem que esses caminhos não sejam reorientados e orientados, ainda que todos já saibam, mas nós precisamos dialogar sobre isso. Para almejar uma alternativa que conduza para a emancipação humana, é preciso superar as práticas e compromissos hegemônicos. Então é isso que a gente está aí. Pode passar, Júlia. É sobre isso que nós estamos dialogando. Cuidado para não cairmos em práticas e compromissos hegemônicos, né? Só na superficialidade, porque temos que cumprir um plano, porque temos que cumprir um programa, e nós estamos seguindo do jeito que todo mundo faz. Frigoto, ele diz que a educação integral não é extensão da jornada escolar.
mas a ampliação do direito à formação humana em todas as suas dimensões. Isso também é importante a gente dialogar. Pode passar, Júlia. Outra citação de Gadotti, que a educação integral deve articular tempo, espaço, currículo e comunidade em uma proposta emancipadora. É o que nós estamos falando. É o currículo, o espaço, o tempo, tudo isso tem que estar posto. Não é verdade? E a gente encerra aqui com uma nota, não sei se Júlia teve acesso, uma nota que saiu da UFFS essa semana, onde diz o seguinte: embora a ampliação do tempo de permanência escolar seja considerada como uma das dimensões de garantias de direito à educação, e é mesmo, certo? Inclusive aí em muitos documentos, não é aceitável que tal preceito seja garantido a partir de uma perspectiva de formação esvaziada, instrumental, técnica e mercadológica, que é o que nos parece às vezes. Quando nós vemos aí implantação por implantação, não, eu tenho que fazer porque eu quero todas as minhas escolas em tempo integral. Tem secretário que fala assim, eu tenho que fazer porque nós queremos todas as escolas do município integral em tempo integral. Mas será que a comunidade quer? Será que os professores dessas escolas estão preparados para? Então, isso a gente precisa dialogar. Não existe ampliação do tempo de permanência, de qualidade, enquanto não tivermos autonomia para formular e implementar um projeto formativo a partir da perspectiva crítica e popular. E isso vai nos garantir a emancipação. E aí, a gente segue. Aqui, só para finalizar, acho que tem mais um, Júlia. E você... não, só tem agora só as referências. Gente, nós não temos como trazer para vocês receitas prontas de como deve ser a implementação e a organização da jornada escolar no tempo integral. Isso é impossível. Mas nós precisamos fazer essas provocações a vocês, porque nós não podemos permitir que implementações sejam feitas somente para dizer que está sendo cumprido o que está posto na legislação. Até porque o conceito de educação integral, ele é muito caro, e nós precisamos valorizar esse conceito, sobretudo. Tá certo? Júlia, você tem alguma fala, algum complemento? Eu não sei o que foi que aconteceu aí, que parece que alguém entrou... Peraí, deixa eu fechar aqui, que eu quero falar aqui, sim. Eu saí, mas tem alguém apresentando, Juarez Nascimento. Eu não sei o que é que aconteceu. Tá, vai falando que eu resolvo aqui. Olha só, eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez para algo que eu considero importante. Não sei se vocês recordam que em uma mudança que nós tivemos na educação, nós dissemos, olha, o tradicional não vale nada, e jogou-se tudo fora, e agora nós vamos trabalhar com outra abordagem. Enfim, e aí foi surgindo um monte de coisa, né? E agora, eu pensava, enquanto o Igor estava falando, eu estava aqui pensando, sim, precisa, essa pressa que algumas pessoas têm de querer que a rede tenha todas as escolas, né, educação em tempo integral, em toda a rede. Olha, temos que ter cuidado do ponto de vista de que não é possível dar conta dessa rapidez, né? Dessa velocidade, dessa celeridade, sem pensarmos de que quem faz essa escola somos nós, professores e professoras. Por isso que eu não canso de enfatizar a necessidade de estudar, de ler. Porque, caso contrário, a gente continua reproduzindo, a gente continua... Por que é difícil utilizar determinadas práticas? Por que é difícil planejar? Porque a gente não estuda. A gente precisa estudar, a gente precisa ler. A gente precisa usar bem o nosso momento de formação continuada.
É necessário que a formação continuada não seja um momento isolado lá no início do ano ou em alguns momentos dentro do ano, mas é necessário dar continuidade. É necessário pensarmos que toda reforma ela é boa, mas eu preciso pensar que é uma reforma, uma reforma desse pensar a educação, do fazer a educação, que somos nós. Que somos nós. Então, como que eu vou pensar minha prática pedagógica dentro da educação integral, em tempo integral? Como eu vou organizar o meu trabalho, o meu cotidiano? Como eu vou planejar com as minhas colegas que estão no mesmo ano que eu? Quais são as atividades que nós podemos pensar dentro da BNCC, com as partes? Então, é necessário que nós não... É muito ruim, vou dar aqui um exemplo assim, do nosso cotidiano. Quando a gente está muito suado e a gente veste uma roupa sem tomar banho, essa roupa não vai bem, né? A gente não fica bem. Pode ser mais linda, toda linda, comprada com maior carinho, mas se a gente não tomar um banho, a gente sente que a roupa não ficou bem no nosso corpo. É mais ou menos isso que a gente tem que pensar, que a proposta pode ser linda como for, mas se a gente não trabalhar nossa cabeça, não nos abrirmos a outras possibilidades, não nos colocarmos para aprender, a gente vai também estar repetindo os mesmos problemas, reproduzindo as mesmas práticas e dizendo que a educação integral em tempo integral é uma falácia, como o Igor sempre coloca, né? Mas é porque a gente precisa caminhar juntos. Por isso que tem alguns conceitos que são trazidos, como a interdisciplinaridade, como o projeto, né? Trabalhar um projeto não é trabalhar de forma isolada, é trabalhar junto. E nada mais claro do que um trabalho na roça. Se eu capinar sozinho, eu não vou terminar o canteiro tão cedo. Quando eu trabalho no coletivo, na colheita, na plantação, ela nos dá a medida do trabalho coletivo. Então, trabalhar juntos e juntas é trabalhar na roça. E essa nossa roça é o nosso chão. É o nosso chão. Quer seja na água, quer seja na terra, quer seja na cidade, quer seja lá no campo, mas o trabalho é coletivo. Só dentro dessa perspectiva que a gente pode fazer alguma, né, ação que reverbere dentro da comunidade. Né? Eu tenho convicção disso. Então, é necessário repensar. Por isso que eu coloquei, vamos chamar para dentro do planejamento, para tentarmos fazer essa articulação. Não estou dizendo que vai conseguir logo de cara, mas é possível. Vamos, Igor. Pois bem, gente, acabei de colocar a lista de frequência no chat, mas eu preciso explicar a vocês algumas coisinhas ainda antes de encerrar a nossa live. Fiquem tranquilos, nosso tempo de fala já acabou, não estamos mais nem com slide, né? Não é, Júlia? Então, deixa de agonia. Olha, nós temos aqui algumas explicações sobre a atividade que vocês irão fazer, eu vou fazer essa explicação ainda. O link de frequência, quando você clicar no link, você não vai logo direto para aquela tela que vai preencher, dar o seu nome, nada disso. Você primeiro precisa digitar o seu CPF ou o seu nome completo, para depois preencher. Ou então, se não encontrar o seu nome, embaixo tem um link. Caso não tenha encontrado, clique aqui e tal, tal. Por que isso? Porque a equipe de secretaria do programa está procurando estratégias de já garantir a frequência de vocês para que ela tenha visualização por vocês. Então, à medida que vocês forem preenchendo, já aparece no link que eu coloquei lá no grupo hoje, tá certo?
Então, tenham paciência aí. Olha, nós temos algumas pessoas que pediram fala e nós precisamos garantir essa fala. Só vamos pedir que sejam sucintos para a gente seguir com o nosso tempo e ainda passar os avisos que temos para passar no final, tá bom? Aqui para mim, primeiro foi a Eliane. Pode abrir o seu microfone, Eliane, por favor? Eliane Nascimento? Isso, a própria. Boa noite, como estão todos? Então, Igor e Júlia, eu atenta com as falas de vocês e, assim, bem, já, mas na verdade a minha fala é mais no intuito de colaborar com as pessoas que estão implementando a proposta nesse ano, né? Porque a Vitória da Conquista vem de uma história de implementação da proposta desde quando acabou o Mais Educação, né? Então, Vitória da Conquista chegou a ter, por exemplo, 10 escolas consideradas tempo integral, enfim. E aí, 2023 tem essa mudança. Com relação à educação do campo, o que é que a gente teve? A gente teve uma pseudo-implementação, né? Todas as dificuldades que vocês pensarem sobre implementação dessa proposta na educação do campo, Vitória da Conquista tem. Então, para quem não me conhece, eu sou vice-presidente atualmente do sindicato, mas por questões pessoais eu vim estudar em Minas Gerais e me afastei, e nesse momento não tenho condição de acompanhar. Mas, por exemplo, no ano de 2024, nós fomos visitar uma escola que uma das salas de aulas era dividida com uma peça de TNT. Os alunos estudavam no pátio, a divisão da sala era feita com um pedaço de pano de TNT. E para o MEC, essa escola quilombola, ela está funcionando como um propósito de tempo integral em tempo integral, né? Então, vai contra todos os nossos princípios, né? É uma briga minha muito pessoal com a Secretaria de Educação, porque eu milito e defendo realmente a educação do campo. E a gente passou por essas situações, acho que inclusive Igor esteve numa escola que eu trabalhava, era diretora de uma escola de tempo integral, onde a gente tinha um espaço físico externo muito bom, inclusive com uma quadra de esportes no centro desse espaço, né, coberta, mas a gente não tinha a estrutura da sala de aula, onde esses alunos ficavam. Então, o que a gente vê dos gestores, e principalmente em Vitória da Conquista, é que há uma maquiagem, né, do que seja essa proposta, e esse discurso ele é vendido. E isso recai sobre nós, professores, porque nos anos 2021 e 2022 e 2023, eu atuei em sala de aula enquanto professora em turmas de tempo integral, em uma escola que o refeitório era coberto de amianto, e se eu levantasse a mão, eu praticamente pegava nesse teto. Então, assim, a gente precisa ter cuidado e a gente precisa se levantar, né, enquanto educadores que somos, enquanto militantes, para que isso não aconteça, principalmente nas escolas do campo, porque é onde as atrocidades acontecem e nem sempre ela é visível, né, porque no meio urbano é mais fácil de ser visível. Então, assim, é para que a gente diga, nós somos professores do campo e nós, enquanto coletivos, como a Júlia colocou, nós precisamos defender a implementação correta, né, dessa proposta, para que ela não seja mais um engodo e que os nossos alunos, por exemplo, em Conquista, a gente tem uma turma muito seriada, que a professora fica o dia inteiro e é considerada a escola de tempo integral e tempo integral. Então, é exatamente o que o Igor colocou, né? Mas, enfim, era isso aí. Obrigado, Eliane. Nada. Eu acho que é isso mesmo. Para isso, nós precisamos estudar, minha gente. A gente só vai conseguir compreender de fato se nós estamos fazendo correto ou não, se nós estudarmos mesmo, tá? Vamos seguindo. Agora é a Aldânia. Isso. Aldânia, Zilma, Elaine Moraes. Mas, ô Júlia, Petrolíneo já tinha desde aquela hora no início, me parece que é ele. Petrolíneo. Vamos dar a fala para ele logo. Isso, perfeito. Boa noite. Petronilho, dirigente municipal de educação de Barrocas. Aqui nós estamos com essa missão, né, da educação em tempo integral integrada, e nós tivemos um pequeno problema com relação, a gente entrou recentemente agora, em 2025, nova gestão, e a gente está com um pequeno problema porque encontramos um município que em 2023 nós tínhamos uma rede com 85% de matrículas em tempo integral,
e 2024 caiu para 40% em tempo integral. E aí nós começamos em 2025 com escolas piloto, né? Pegamos as escolas ali com maior índice de vulnerabilidade social, implantamos algumas séries em tempo integral, justamente para não começar exageradamente e não nos barrarmos em uma educação em tempo integral sem qualidade. Porém, na hora que a gente chegou no censo, a gente se deparou com essa realidade, né? Que o município já tinha essas matrículas e não acontecia, só estava lá no censo. Aí o que aconteceu? A gente teve que mexer os pauzinhos e fazer as matrículas para que não viesse a ser prejudicado na questão dos recursos nos próximos anos, né? Sobretudo do Fundeb. Só que a gente vem tentando ao máximo fazer uma educação em tempo integral com qualidade, né? Fomos ouvir as comunidades, né? O que eles almejavam de atividade, né? Colocamos educação antirracista como algo que toda a escola tivesse que trabalhar, educação antirracista como uma componente curricular, e agroecologia também nas escolas do campo como uma componente curricular. E, além disso, ficou a parte cultural e a parte esportiva para as escolas escolherem. E o letramento e recomposição de aprendizagem também colocamos nesse viés. Então, aqui a gente oferta 3 dias em tempo integral e 2 dias parcial. Estamos tentando muito tirar essa visão de contraturno. Sempre quando alguém usa esse termo, eu pego e paro e corrijo, porque se a gente não fizer isso, vai criando um ciclo vicioso e as pessoas ficam com isso na mente, de tempo regular e contraturno. Então, a gente tem que estar chamando atenção, sim, porque é algo que é como se fosse algo que já está na mente das pessoas e a gente precisa mudar essa percepção. Né? A ideia aqui no município de Barrocas é a gente ampliar. Hoje a gente fez um balanço, a gente está com 60% em tempo integral. E aí a gente tem atividades, dentre as atividades diversificadas, a gente teve que alugar espaços no município, tipo piscinas, os clubes de piscina que tinha no município, as praças, as quadras, a gente está usando tudo. Né? Que a gente quer, ano que vem a gente quer expandir como prática da cidade educadora e território educativo, porque a gente quer implantar no campo, a gente não quer ficar só na cidade, então a gente trouxe essa perspectiva de território educativo de Paulo Freire para estar trabalhando nas escolas do campo e investir também na infraestrutura dessas escolas, porque a gente pensa assim, vamos investir na sede, mas as escolas do campo vão ser esvaziadas se a gente não for investir lá. Então, a gente está pensando que está resolvendo um problema, mas a gente está desconstruindo uma cultura, né, do campo, do nosso povo, e a ideia não é essa, a ideia é que a educação integral, ela forma o sujeito no seu espaço para que ele transforme no seu espaço, né? Eu venho do campo, cresci estudando no campo e continuo morando no campo, né? E eu acredito que quando assumi, trouxe o Formacampo para a Barroca justamente para nossos professores terem essa visão. E também fizemos a parceria agora com o FRB para trazer a Escola da Terra para formar nossos professores no campo, para trabalhar nessa perspectiva da educação integral no campo, e com o IF Baiano também, para trazer essa formação para os nossos profissionais. Então, a colaboração está sendo de muita ajuda aí, o Formacampo, estamos juntos. Maravilha, maravilha. Você trouxe 2 coisas rapidamente, porque tem mais gente para falar, mas você falou das matrículas. Gente, eu não sei se aqui tem algum gestor escolar, né? Você é gestor, mas não sei se tem mais algum gestor. Vou só sinalizar algo importantíssimo para vocês. Quem responde por qualquer erro no censo escolar é o gestor escolar. Cuidado com matrícula fantasma. Teve muitos casos de escolas que receberam visitas do INEP a partir de denúncia, porque as escolas, por orientação da secretaria, estavam lançando todos como educação integral, em tempo integral, e não estava acontecendo educação integral em tempo integral. Então, esses gestores estão respondendo processo administrativo, o município foi impedido de receber recurso, e foi uma série de confusões. Isso é sério, é grave e precisa ter muito cuidado com isso.
Você falou dos investimentos. Não podemos esquecer que vocês que aqui estão precisam cobrar dos seus gestores investimento em formação continuada. Porque se não tiver formação continuada para os educadores, para os profissionais que estão atuando nessas escolas, nós não vamos conseguir avançar. Porque para a educação integral, em tempo integral dar certo, nós precisamos falar sobre concepção, minha gente. Precisamos falar sobre conceito e concepção. E isso é através de formação. Não é alguém que vai lá no município falar isso e vai embora. É formação continuada, tá? Então, isso é importante. Deixa eu passar agora para quem, Júlia, rapidinho. Elaine. Elaine, vamos lá, Elaine. Olá, boa noite. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta, né, que eu já até perguntei, até em momentos de live, né, com o pessoal lá do MEC, mas não consegui a resposta. Por exemplo, uma rede, né, agora eu fiquei preocupado. Se tu perguntou para o MEC e não teve resposta, meu Deus do céu, mas vamos lá. Porque eu acredito que é porque essas lives do MEC, ela é muita gente e a gente não tem que ser no chat, né? A gente tem que estar perguntando lá, então eles não conseguem filtrar todas as perguntas. Mas é o seguinte, uma rede, por exemplo, o Petronilho, né, que eu conheço de vista lá da Rede Multi, fez uma pergunta aí sobre a quantidade de matrículas que tinha no ano anterior e hoje é menos matrículas. Há problemas em diminuição de matrículas no município, por exemplo, cada ano vem uma quantidade de matrícula para ser compactuadas, né? Aí houve uma diminuição, por exemplo, houve uma escola que em 2024 estava em tempo integral, a matrícula caiu. Olhar, essa escola não teve como se manter em tempo integral. O que é que acontece? Olha, no período de pactuação de matrículas, o MEC sinaliza a quantidade de matrículas para aquele município, correto? O MEC sinaliza a quantidade de matrículas. Ele diz assim, olha, seu município, Laje, não é, Elaine? Isso. Laje vai ter 100 matrículas. Laje pode aceitar as 100 matrículas ou dizer não, nós só vamos pactuar 50 matrículas porque nós não vamos dar conta das 100 matrículas. Você de cara já está abrindo mão das 100 matrículas e o recurso que você vai receber vai ser com base nas 50 matrículas. Porém, se na pactuação você aceitou as 100 matrículas, mas na prática não está acontecendo com 100 estudantes, Laje precisa devolver recurso ao MEC, porque o MEC ele envia o recurso de acordo com a quantidade de matrículas. Ah, tá, mas isso foi de um ano para o outro. Você vai ter uma aba no CIDEC em que você vai informar a redução de matrículas. O que não pode deixar de acontecer é você informar que houve queda. Tá bom? Se você mantém com aquele quantitativo que tinha sido pactuado no início e não informa que houve queda, você está com o povo que está fazendo no censo matrícula fantasma, informando uma quantidade e na prática está sendo inferior. Quando descobrirem, é pior, porque o município vai ser penalizado. Respondi ou ainda ficou dúvida? Não, respondeu. É porque às vezes acontece, né? Da escola está toda em tempo integral, por exemplo, com 30 matrículas. Mas em 2025, essa escola caiu sua quantidade de matrícula. Não tem 30 alunos, vamos dizer que ficou com 25 alunos. A rede toda. Né? Exatamente. Aí você vai informar que houve redução. Tá bom? Okay. Gente, vamos encerrar, Júlia? Joyce, pode falar, Joyce. Eu tenho ainda um aviso sobre atividade, tá, gente? Coisa rápida, bem rapidinho. Joyce. Ou foi engano? Tem Joyce que está com a mão levantada ainda. Eu acho que foi engano. Retirou, Igor. Vamos finalizar. Minha gente, veja só. Nós temos uma atividade, nossa primeira atividade do nosso GT é um formulário online
tá certo? Vocês irão responder para nós, todos os cursistas e coordenadores municipais, irão responder esse formulário. O link desse formulário já está disponível lá no nosso site do GT. Eu posso colocar aqui no chat também, se eu achar, né? Mas ele está já lá disponível no site do Formacampo. Muita gente fala para a gente que não está conseguindo acessar o site do Formacampo. E aí, eu fico assim me perguntando o que está acontecendo, por que não está conseguindo acessar o site. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui. Está aparecendo para vocês a tela do Formacampo? Sim ou não? Abre o microfone e me responda, porque eu não estou vendo vocês. Não. Agora Agora está, Igor. Pronto. Então, veja só. Aqui é o site do Formacampo, onde tem todas as informações geral de todo o programa. Quando você chega nos GTs, você entra no GT3. Ao clicar no GT3, ele vai te apresentar o plano de trabalho que vocês estão vendo aqui e logo abaixo, formulário de envio de atividades. A atividade que nós estamos enviando não está aqui, atenção, não está aqui. Esse formulário aqui é quando é algum texto, quando é algum arquivo que você vai ter que mandar, tá certo? A nossa atividade de hoje, ela está dentro aqui do nosso card de hoje. Ó, nós estamos aqui 16 de setembro, terça-feira, a organização do trabalho da jornada escolar. Participe, aqui é o link da reunião, e aqui é a nossa atividade de hoje. Quando você clica, já abre aqui o formulário para você preencher e enviar, tá certo? Então, só para esclarecer e tirar dúvida, porque muita gente tem dúvida de onde encontrar. Eu vou colocar depois, a gente pode colocar lá no grupo também, não é isso, Júlia? A gente pode colocar lá no grupo depois esse link, para que vocês tenham acesso. Alguma dúvida, gente? Dúvida? Ficou tranquilo? Deu para vocês compreenderem? Pereira e Orlando. É alguma questão? Sim, esse formulário nós, coordenadores, vamos preencher, ou também todos os cursistas? Coordenadores e cursistas. Aí vocês, coordenadores, vão nos ajudar enviando para os cursistas e também irão preencher, porque tem questões específicas para coordenadores e questões específicas para cursistas, tá certo? No geral, é para todo mundo, mas nas respostas para a gente, a fala do coordenador para a gente é importante. Mais alguma dúvida? Ô, Igor, se mais alguém teve problema com esse link aí, que eu, por exemplo, abri e coloca formulário não encontrado, será que foi alguma coisa específica? A frequência? Sim, porque se for só comigo, eu posso resolver depois. Deixa eu ver aqui logo com o A Ricardo. frequência é porque é só preencher e colocar para poder fazer o registro manual. Exato, coloquei no CPF. Quando eu clico Enter, ele aparece. Documento não E aí encontrado. você vai ver embaixo. Você vai ver embaixo. Você vai ver embaixo que tem para você fazer como preencher um formulário, Eliane. Tem uma frase embaixo. Quando você digita o seu CPF ou o seu nome, vai dizer assim, nome ou CPF não encontrado. Aí, logo abaixo, tem uma frase para você preencher manualmente. Entendi. Era só para ver se tinha sido só comigo ou não. É isso mesmo. Obrigada. Veja aí se você consegue agora. Professor Pereira, pois não. Eu acho que saiu. Então, Igor, vamos. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação de todas as pessoas. Fico muito contente de que o nosso trabalho, né, seja bem acolhido por vocês. Agradecida imensamente.
O link de frequência está no chat. Eu vou ficar aqui com quem não está conseguindo, tá certo? Mas, assim, quem já assinou aí já está liberado. Nós agradecemos. Boa noite a todos e todas. Agradecer aqui uma colega que eu vi, Joselma de Firmino Alves, meu território. Agradecer Regina e Suzana lá de Condeúba, que eu também vi por aqui. Muito bom ver Noel, vocês. Renilson aí de Noel e Andorinha. Renilson de Andorinha. Duas figuras aí espetaculares, tá? E aí, Maravilhosa. foi muito bom estar com vocês aqui, tá certo? Então, vá tentando preencher a frequência e quem não estiver conseguindo, Só uma eu vou... dúvida aqui, professor. Eu abri aqui para mim começar a responder o link, porém aqui eu digito meus 3 números e não aparece meu nome, aparece de outras pessoas. Aí eu faço o quê? Aqui já é na atividade. Eu vou botar o tempo aqui para mim estar realizando. Aí aparece outros nomes de outras pessoas, mas porém o meu CPF aqui ele não está inserido. Só eu coloco os 3 primeiros números, como eles pedem. Quando eu coloco o CPF completo, não tem um espaço para ir para outra janela. Licença, boa noite, gente. Aconteceu a mesma coisa comigo, eu coloquei meu nome e deu certo. Tenta pelo nome. No espaço do CPF? Isso, lá tá pesquise pelo CPF ou pelo nome. O meu só foi pelo nome. Tá ok, obrigado, colega. Mas tenta aí, que eu estou por aqui ainda para ajudar. Coloquei a frequência no chat novamente, viu? Quem não viu a frequência ainda, pode ir lá e assinar. Eliane, você conseguiu? Acho que a Eliane já saiu. Professor, boa Eu noite. também o nome. Obrigado. Estou aqui, Igor, consegui colocar meu nome, mas eu não estou entendendo como que eu vou para a tarefa, para a atividade. Acho que eu tenho que Mas você colocar tá o nome. Eliane, você está no link da atividade ou no link da frequência? Pronto, consegui colocar a frequência, certo? Certo. É porque eu tenho que replicar isso, então eu tenho que entender. E o link Aí, da atividade é outro, não é isso? isso, está lá no site. Pronto, Tá lá? pode deixar que aí eu vou para o site e me viro. Obrigada. Dentro do GT3, tá lá. Nossa coordenadora colocou aí no grupo o link da atividade, Isabelle, aqui de uma. Maravilha. Tá no grupo. Ótimo, já fica Ok? mais fácil para Nossa você. coordenadora top. Hidro, boa noite. Boa noite. Me tira uma dúvida. Eu estou sem acesso. Eu pensei que era no grupo, mas você tem aí de forma. Eu não entendi. Para eu né? acessar, eu tenho que ir pelo site, não é isso? Não é no grupo nosso, não, é no site, né? Para acessar a atividade, correto? Você me dá o coisa desse site aí, por favor? Vou colocar lá no grupo agora. Tá bom, obrigada. Viu? Você está no grupo, não está? Tô sim. Pronto, vou colocar o link da atividade do site lá no grupo, viu? Oi. Olá. Pode falar, professor. Boa noite. Eu Boa noite. também, eu estou batido aqui nessa atividade. É bom que você coloque lá. Eu vou agradecer no grupo para eu entrar para fazer a atividade. Eu não estava conseguindo aqui, não. Só consegui assinar. Me ouvindo? Tô. Eu estou colocando agora aqui no grupo para vocês, viu? Tranquilo. Pronto. Tem um link lá agora no grupo. Ó, atividade GT3, organização da jornada escolar. Quando vocês clicarem no link, já vai direto para a atividade. Aí agora fica mais fácil. Certinho? Algo mais? Ok, obrigado. Nada. Beleza. Quem já conseguiu, então vamos fechar, não é isso, Júlia? Não tem mais dúvida? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem bem. Boa noite.